pensamentos seguintes são os que levam à declaração de 1 Coríntios, capítulo 3, e a partir do verso 10 até o 15, é que o apóstolo Paulo está repreendendo os coríntios por causa de alguns conceitos e preconceitos e atitudes aos quais eles haviam tomados a respeito de certos ministros, dando preferência a certos ministros do Evangelho, e tinham perdido Cristo do centro do Evangelho. Então Paulo vem escrever no seu Anacoluto. Anacoluto é aquilo que se diz um pensamento, e ele vai longe para trazer uma exortação e repreendê-los através das suas doutrinas. E o resultado disto, por causa de terem perdido Cristo do centro do Evangelho, o resultado era uma igreja dividida, por causa de suas preferências por certos ministros do Evangelho do Senhor Jesus. E alguns preferiam Paulo, e alguns preferiam Pedro, outros achavam que Apolo era um dos melhores. Então Paulo entra exatamente para fazer defesa e explicar a certeza, o valor, a importância de se trabalhar bem na obra de Cristo e de se edificar melhor este edifício. O apóstolo Paulo condena este gloriar-se nos homens e lembra-os da supremacia da obra de Cristo e da mensagem da cruz. A mensagem da cruz era tão importante que o apóstolo Paulo confiava nela para receber resultados, e ele estava resoluto e não confiava até mesmo na sua própria eloquência. Embora o Evangelho ele seja tão simples, não é superficial e contém profundidades de sabedoria divina, e somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus podem a compreender. O apóstolo Paulo ele lamenta o fato de não poder transmitir a eles esta sabedoria. A presença de facções e contendas entre eles revelava então a sua imaturidade e também a falta de capacidade de receber ensinamentos mais aprofundados. Não devemos nos gloriar nos homens, mas devemos nos lembrar de que os obreiros cristãos são apenas instrumentos nas mãos de Deus para levar as pessoas à completa salvação. Esses obreiros nenhum poder têm de si mesmos. O apóstolo Paulo ele plantou a igreja e Apolo a regou, ou seja, a instruiu, mas afinal de contas foi Deus quem a frutificou todos esses esforços desses obreiros. O apóstolo Paulo e Apolo eram simplesmente cooperadores no desenvolvimento da igreja. Os versos aos quais estamos estudando, ela traz simplesmente uma mensagem profunda
líderes cristãos dos nossos dias modernos. Paulo lançou os fundamentos da igreja, mas cada construtor, cada edificador, cada cristão, cada obreiro, ele é responsável por esta edificação sobre este fundamento, porque na vinda de Cristo, a obra de cada homem será testada e também dado o seu valor diante de si por cada obra realizada por nós, obreiros de Cristo Jesus. Embora os textos estudados aqui, ele traz uma aplicação com todos os obreiros cristãos, ela também aplica uma questão sobre todos os cristãos evangélicos, todos os cristãos. Agora, de acordo com o primeiro versículo de 1 Coríntios 3, versículo 10, onde ele fala ali sobre o fundamento, quero trazer uma palavra sobre o fundamento. O apóstolo Paulo, ele foi o fundador da igreja de Corinto. Mas uma pergunta que se forma: como é que foi que ele fundou esta igreja? Como o apóstolo Paulo fundou esta igreja? Foi através de se pregar Cristo Jesus, o único fundamento verdadeiro para a salvação e para a vida espiritual dos homens, é Cristo Jesus e a sua obra na cruz em prol dos homens. Ele é o fundamento da verdade, e a doutrina cristã é fundamentada nele. Ele é o fundamento da vida, e a igreja está edificada sobre ele. Os que creem nele são as pedras espirituais. Ele é o fundamento da certeza de salvação. Deus o mandou para o mundo. Isaías 28:16. Ele é o fundamento seguro e a sua obra não pode fracassar. É o fundamento testado e resistiu todas as afrontas e testes do diabo para derrubá-lo. Por causa disso, opiniões e fundamentos humanos são apenas fundamentos de areia. No mesmo versículo de 1 Coríntios 3, 10 ao 15, versículo 10, ele também diz: mas veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Quero aqui trazer uma palavra também sobre a estrutura desse fundamento. Como fazer essa edificação? E dizer que trabalhamos para o Senhor é pouco demais. Eu quero dizer que não basta apenas trabalhar para o Senhor. Digo assim porque a obra do Senhor, ela precisa ser bem organizada e precisamos trabalhar e bem. A obra do Senhor merece eficiência e dedicação, e aqueles que edificam descuidadamente precisam prestar atenção ao que Paulo falou. Mas veja cada um como edifica em cima deste fundamento. O apóstolo Paulo, ele considerou que na igreja de Corinto muitos ensinadores estavam realmente ocupados em edificar
sobre a mesma estrutura. Alguns desses edificadores estavam colocando coisas valiosas sobre a estrutura. E ele vai citando ali um texto grande de coisas que eles aplicavam em cima da estrutura. Coisas como ouro, prata, feno, palha, mármores, né, e muitas outras coisas até valiosas. Havia ali dois tipos de materiais sendo aplicados. Materiais, por exemplo, considerados como fortes para uma edificação ao longo prazo, e também materiais perecíveis e fracos como madeira, feno e palha. Materiais fracos como para que uma edificação para tempos temporários. Eu também quero aplicar esses dois tipos de materiais que eles estavam aplicando neste fundamento, baseando-se na doutrina. O ouro, a prata e as pedras preciosas, elas representam o ensinamento bíblico mais puro das Sagradas Escrituras e são permanentes. Aplicando isto na vida, saindo da doutrina e vindo para a vida, o ouro, a prata e as pedras preciosas, elas simbolizam a vida cristã do tipo mais nobre, edificada com fé, esperança e muito amor. A madeira pode simplesmente representar a vida cristã do tipo inferior, com pouco zelo ou com pouco entendimento espiritual. O feno nos faz pensar naqueles cristãos que são movidos por todos os tipos de emoções e brisas de erros. Efésios 4:16, se não me foge a memória. E também a palha, ela faz nos representar os cristãos infrutíferos, baseado aí as cartas do apóstolo Paulo também aos Efésios, também no capítulo 4, a partir do versos 11 até o 15. Tu pode ler e tirar suas conclusões. O que dizer diante de circunstâncias assim? Portanto, virá o dia de provas, aonde o valor das obras de cada obreiro, de cada cristão, aplicando de uma forma geral sobre toda a igreja será passada por um teste, e cada um receberá então o seu devido valor por suas obras e atos praticados ainda com vida aqui.